como você enxerga no contexto de uma pequena e média empresa, onde o dono da empresa, ele acha que cultura é conversinha ou que não serve para nada, né? Pensando na gestão do amanhã, onde esse cara chega? O cara que não olha para a cultura e fala, opa, né, eu estou atrasado nessa corrida. Eu acho que ele não vai chegar a lugar nenhum, se chegar vai ser por pouco tempo. O mundo está muito competitivo, né? Antes as pessoas se safavam com alguns negócios, né? Eu vejo isso, eu vou muito lá para Fort Lauderdale e tem uma loja, tem uma rua lá que é Oscar Freire lá, né? E basicamente todas as lojas de lá fechadas, só as galerias, né? Quem fechou as lojas? A Amazon. A Amazon, né? A Amazon fechou basicamente todos os comércios dos Estados Unidos. Então, hoje, eu diria que empresários de pequenas, médias, grandes empresas precisam entender mais do que nunca de gestão, porque você pode ser engolido pelo sistema, né? O mundo é imposto hoje. Qualquer lugar que está dando lucro, você tem alguma startup com um novo modelo de negócios vindo querendo abocanhar você. Então, se você não tiver uma cultura forte, que você consiga se mexer, né, dentro do conceito de comportamento, do conceito de artefatos, de crenças, né, a empresa se perde, ela fica uma empresa, ela fica um comércio, ela não fica uma empresa. A empresa, para ser chamada de empresa, ela precisa ter cultura, precisa ter essas coisas, senão ela não é uma empresa, ela é um comércio, entendeu? Então, as pessoas precisam entender a diferença de comércio com empresa, né? A empresa compõe uma série de conhecimentos mais sofisticados, né? E o mundo anda rápido, e ninguém quer terminar como as lojinhas lá da rua que eu frequento, né? Que simplesmente desapareceram, né? Lojinhas e lojonas também, né? Num ambiente de pandemia, por exemplo, a gente teve, né, há um ano atrás, né, quase um ano atrás, começou esse negócio da pandemia, e ela afetou seriamente vários tipos de negócio. E eu vejo alguns tipos de empresas diferentes. Eu vejo empresas que arrebentaram de vender num cenário de pandemia, onde houve uma migração do jeito de fazer negócio, né? E eu vejo um monte de empresa que ficou para trás, né? Que não se adaptaram ao contexto. Eu vejo muito empreendedor que ficou para trás nessa corrida, e muitos que explodiram, né? A gente tem vários exemplos de clientes nossos que cresceram 200%, 300%, e empresas igual essas de Fort Lauderdale, que deixaram de existir. E aí todo mundo joga a responsabilidade disso na pandemia, né? E eu acho que, no fim das contas, tem um outro cenário da pandemia, que é como a gente reage ao que acontece, que é onde entra o jogo da cultura. Como que a cultura pode interferir nesse tipo de situação, que foi o que aconteceu na história recente, né, que provocou grandes mudanças e está provocando ainda? Então, na verdade, a pandemia nos distanciou, né? Fez com que todo mundo trabalhasse de forma remota, longe, né? As empresas continuam ainda, os profissionais continuam muito trabalhando longe, né? E o que segura, na verdade, uma empresa é a sua cultura, né? É o que alinha todo mundo, né? A cultura, o propósito. Então, quando você tem essa cultura forte, você pode trabalhar em Marte, que está todo mundo alinhado, entendeu? Agora, se você não tem, aí você perde o controle da tua empresa, né? Esse é talvez o fator que mais controla uma empresa, assim, mais alinha, não gosto de falar controla, né? Mais alinha uma empresa é a sua própria cultura, que é feita através dos anos, pelas pessoas, pelos eventos, pelos momentos, pelas lideranças, né? E cada empresa desenvolve a sua. Logicamente, nós estamos num momento hoje onde todas as empresas precisam rever a sua cultura para competir nesse mundo exponencial. Quer dizer, imagina quem não tem cultura ainda vai ter que mudar o que não tem, né? Mas está aí um bom momento para criar uma cultura já voltada para esse mundo, né? Cliente no centro, cultura de aprendizado, cultura de resultado, movida por um grande propósito. Se você tem esses elementos e trabalhar em cima deles, você vai conseguir desenvolver uma cultura bacana, né? Para te sustentar em momentos de bonança ou momentos de dificuldade, como a gente está vendo agora. Né? Você falou uma coisa interessante da cultura de aprendizagem e da mudança, né? Eu vejo nos donos de pequenas e médias empresas que obtiveram sucesso, tá? É muito comum a gente ver isso, né? Que eles falam assim, eu cheguei até aqui fazendo isso. E eu cheguei até fazendo aqui fazendo isso, sugere
que essa é a fórmula do sucesso, senão não teria chegado aqui. E quando a gente olha para o futuro, você acha que isso daí é válido? Qual que é a consequência do cheguei até aqui fazendo isso, então no time que se ganha não se mexe, né? Olha, tem um livro do Marshall Goldsmith, que é um grande coach americano, talvez o mais conhecido no mundo, inclusive estão lançando um filme sobre ele, né? E o livro que ele escreveu, só o título já vale. O que levou, what brought you here, don't get you there. O que trouxe você até aqui não vai te levar adiante. Então as pessoas têm que ter essa consciência. O ambiente de negócios muda profundamente com a velocidade da tecnologia, né? Eu vejo muitos pequenos negócios, né? Principalmente na área do franchising, está sendo muito impactado, está muito confuso, né? Porque hoje você tem uma maneira de chegar aos clientes mais rapidamente, aí você tem lá o dono da franquia vendendo o produto mais barato do que o seu franqueado. Então está um pouco de confusão dentro desse sistema. Então, aprendizado constante, a velocidade da tecnologia faz os produtos e serviços ficarem obsoletos mais rapidamente, e as pessoas precisam ter consciência disso, né? Você vê que o que acontece na parte de filmes, de música, de tantas outras, parte de finanças, né? E as pessoas precisam se reinventar. Não adianta você querer reinventar a empresa sem você reinventar você mesmo, né? Sem você desenvolver novas habilidades. As pessoas ficam muito focadas na empresa e pouco nelas, entendeu? E achando que aquela visão do comércio, eu vejo muito com pequenas e médias empresas, né? Essa visão do comércio. As pessoas precisam entender a diferença do comércio como uma empresa, como eu falei anteriormente.